Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, caras e caros congressistas, caras companheiras, caros companheiros, muito boa noite a todos. É porque os congressos são sempre um tempo de balanço e de futuro que me vão permitir que traga de novo a esta tribuna o tema da coesão e do desenvolvimento territorial. No último congresso, mais de 2 dezenas de moções setoriais abordaram este tema. E não tem razão o companheiro Fernando Costa quando diz que muitas destas moções que são apresentadas e discutidas em congresso têm como consequência ou como resultado um saco roto. Pois bem, estas moções apresentadas no último congresso não tiveram como destino um saco roto. Bem pelo contrário, reflexo da sua atualidade e, sobretudo, do seu enraizamento na matriz sociológica e ideológica do nosso partido, a matriz social-democrata, estas moções foram, graças à intervenção do Dr. Pedro Passos Coelho, transformadas num relatório, o relatório sobre os territórios de baixa densidade, territórios de elevado potencial, que foi aprovado como documento orientador e programático do partido no Conselho Nacional, realizado em Ancião, em setembro de 2014. Foi este documento e as recomendações e propostas que o mesmo continha que foram depois assumidas pelo partido e, sobretudo, assumidas pelo Governo como um documento fundamental ao qual foi dada continuidade política e consequência governativa. Foi com base nessas moções e com o contributo tanto de personalidades independentes como de dirigentes, de militantes de base, de deputados, de autarcas, de governantes, que o PSD aprofundou um conjunto de orientações e um conjunto de propostas que tiveram, como dizia, consequência em termos governativos. Tive o grato prazer de coordenar esse relatório e tive o grato prazer de acompanhar, enquanto deputado, a implementação de muitas dessas medidas. Todas elas visavam um objetivo essencial: servir de guião para a ação do Governo que queria transformar Portugal num país mais coeso, mais solidário, mais competitivo. Mas, sobretudo, este documento trouxe para o país uma nova visão sobre a coesão territorial e trouxe uma visão sobre a estratégia que entendemos fundamental para reforçar essa coesão e para promover o desenvolvimento dos territórios do país. Relembro muito brevemente essas linhas. A primeira é que recusamos uma visão paternalista e assistencialista da coesão territorial. Assumimos que o território, e sobretudo os territórios de baixa densidade, não podem nem devem ser vistos como um fardo para o país, mas antes como uma oportunidade, como um ativo para o seu desenvolvimento. O 19º Governo Constitucional, liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, abriu um novo ciclo de políticas públicas em matéria de coesão territorial. Criou a Equipa para os Assuntos do Território e o Conselho de Concertação Territorial. Aprovou o Mapa das Baixas Densidades e criou diferenciações positivas em sede do Portugal 2020 para as empresas e os municípios desses territórios. Criou programas como o Valorizar, o Descentralizar e o Aproximar. Implementou um compromisso para o crescimento verde e a fiscalidade verde. Reestruturou o setor das águas, criando mais justiça e equilíbrio tarifário. Apoiou a criação de centros de competências e de excelência nas universidades do interior. Infelizmente, também neste domínio, o Governo da Geringonça entendeu reverter, liquidar, descontinuar. Muitas das medidas e reformas que o anterior Governo tinha implementado estão a ser, uma a uma, revertidas, liquidadas ou descontinuadas. O atual Governo resolveu inventar. Criou uma unidade de missão para estudar o que está estudado e empurrar para as calendas gregas toda a decisão sobre esta matéria. Liquidou as estruturas de articulação política e de governação interministerial.
descontinuou projetos, reverteu decisões estratégicas e quer reduzir a coesão e o desenvolvimento territorial a um mero problema, a uma mera questão de cooperação transfronteiriça. Este é um governo de faz de conta, que finge governar, um governo que está permanentemente debaixo do foguetório mediático. É um governo do PowerPoint, é um governo da pantomima. Por vezes, mais parece uma trupe de saltimbancos que anda em digressão permanente pelo país, de forma desenfreada, a anunciar aquilo que já existe ou a inaugurar o que já está feito. Que me perdoe a míngua, mas não é Paris que é uma festa. É este governo da geringonça, este governo esquerdo e da pantomima, que é uma festa, uma enorme festa socialista. Cada dia que passa, o governo de Costa está cada vez mais parecido com os governos de Sócrates. Governos de tristes e más memórias. Caras e caros congressistas, neste Congresso, um número significativo de moções temáticas traz de novo para o debate político o tema da coesão territorial. Com novas ideias, com novas propostas, mas com a inquietude e a responsabilidade de sempre. Prova evidente de que somos um partido inconformado, comprometido com as causas nacionais, um partido reformista e com visão de futuro. É preciso debater e aprofundar estas ideias e propostas. É preciso criar o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. É preciso discutir, como aqui já foi dito, as questões da fiscalidade. É preciso discutir as políticas e os instrumentos de atração de investimento, de competitividade e da internacionalização. É preciso discutir o papel da CIM, o papel das entidades, das instituições de ensino superior e o papel das associações industriais e empresariais em matéria de desenvolvimento territorial e em matéria de coesão territorial. Mas com o mesmo objetivo de sempre, com a mesma responsabilidade: criar riqueza e emprego, valorizar os recursos e o potencial dos territórios. Este é um dos objetivos que está no centro do compromisso reformista que o Dr. Pedro Passos Coelho ontem nos apresentou aqui. E é um compromisso reformista que propõe aos portugueses para modernizar e desenvolver Portugal. É um compromisso reformista para fazer de Portugal um país mais competitivo, um país mais coeso, um país mais solidário. E é isto que os portugueses esperam de nós: continuar a trabalhar por Portugal para fazer deste país um grande país do qual nos orgulhamos e pelo qual vamos continuar a lutar. Disse.